Olá, feliz ano novo. Bom, vamos à análise do discurso do atual governo. Quando o novo presidente fala da questão da ideologia, a gente precisa lembrar que ideologia é um conjunto de ideias, um conjunto de pensamentos, um conjunto de valores. E quando ele critica o posicionamento ideológico dos outros governos, dos governos anteriores, ele se esquece que ele também está assumindo uma posição ideológica. Ele também tem a sua própria ideologia e tem o seu próprio posicionamento ideológico, né? Quando ele faz um alinhamento político com os Estados Unidos, com o Estado de Israel, ele está deixando claro qual é o seu posicionamento político e ideológico. Né? Uma aproximação com os Estados Unidos, ou seja, uma aproximação com o grande império norte-americano. E a gente sempre soube que os Estados Unidos sempre quiseram transformar, fazer do Brasil um grande quintal. E essa aproximação com o Estado de Israel também deve ser levado em consideração a questão da mudança da embaixada brasileira da cidade de Tel Aviv para a cidade de Jerusalém. Né? Com isso, esse gesto, na verdade, causa um constrangimento com relação aos países árabes e ao Estado, e com relação à população palestina. Tá? Com relação aos ataques feitos ao conceito do socialismo, a gente precisa entender que o socialismo é, antes de mais nada, um conceito que coloca a questão social no centro do debate. Né? Coloca o ser humano, a condição humana no centro da análise. Né? E com esse debate, a gente logo pensa na questão, grande problema do Brasil, que não foi tocado em nenhum momento no discurso do atual presidente, que é a primeira grande violência, que é a desigualdade socioespacial. Essa desigualdade socioespacial que grita no nosso território brasileiro e que não foi em nenhum momento mencionada. Né? E quando ele ataca a questão do socialismo, ele deixa claro que ele está do lado do sistema capitalista. E isso também é um posicionamento. Né? Ele está defendendo o sistema capitalista. E a gente sabe que no sistema capitalista, o que vem em primeiro lugar é o lucro. Né? E o ser humano, se vier, vem em quinto, sexto, sétimo lugar. Se é que existe o ser humano numa sociedade capitalista. Né? Então, e quando ele defende também a questão da propriedade privada, né, a gente não pode mais admitir no Brasil em que você tenha grandes latifundiários e grandes fazendeiros que tenham imensas porções de terra, enquanto que outras pessoas não têm nem onde morar. Né? E se a gente pensar, quem é o dono da terra? Né? Primeiramente, quem habitava no Brasil eram os índios. Né? Então, na verdade, os primeiros donos da terra são os índios. Não é? Depois é que os brancos vieram até o território, chegaram no continente americano. Bom, com relação também a esse atual ministro da Justiça que foi indicado, ficou também um pouco fica bastante questionável um juiz que prende, né, um ex-presidente que que tem uma popularidade muito grande, que fez uma gestão muito voltada para as questões sociais, né, e que tinha chance de ganhar essa eleição. Então você tem um ministro que prende um ex-presidente, né, e logo em seguida ele assume como ministro da Justiça no atual governo. Isso também coloca a justiça como algo questionável no nosso país. Bom, um outro ponto também que deve ser levado em consideração é a questão da ideologia de gênero. Né? Mais uma vez, uma crítica à questão da ideologia de gênero. Primeiro que é importante falar que não se trata de ideologia de gênero, mas estudos de gênero. Né? Estudos com seriedade que estão sendo feitos sobre a questão de gênero. Né? E quando ele também defende esse posicionamento extremista,
né, com relação à discussão de gênero, ele também está colocando a sua posição, né, defendendo a posição heterossexual como único modo de vida, não é? O único modo de existência. Né? Ele defende essa hegemonia da heterossexualidade. Então, também tem um equívoco nesse termo de ideologia de gênero, né? Porque a ideologia predominante no mundo é a ideologia heterossexual e machista. Bom, com relação à bandeira, em que ele fala em que, se preciso for, ele acena com a bandeira brasileira, e que, se preciso for, ele vai defender a bandeira brasileira, inclusive se precisar derramar o próprio sangue. Isso daí é uma clara incitação à violência. Não é? Então a gente vê também um líder, né, que também incita a todo momento a questão da violência. E se essa incitação da violência acaba gerando mais violência. E no fundo, ele mesmo acaba sendo vítima também dessa contra-violência. Né? A outra questão é a questão do armamento. Todos nós sabemos que a gente está vivendo momentos tensos, não só no Brasil, mas no mundo, nas grandes cidades, nas metrópoles, né? E até nas periferias urbanas.